Olá, boa noite. Cá estamos nós para mais uma Happy Talk. Então, hoje já estamos na quinta edição e, portanto, muitas mais virão. E o que é isto da Happy Talks? É o projeto que eu criei em julho deste ano e que é para ir sem fim à vista, que é mesmo assim, em que falamos sobre o tema central da felicidade. Estas Happy Talks ocorrem de 15 em 15 dias, isto para quem nos está a começar a seguir agora, às 21h30, nos canais do Instagram, do Facebook, LinkedIn e depois estará disponível no YouTube também. Então, estas April Talks, nós falamos sobre a felicidade, vamos ter convidados e temos vários convidados, em que estes convidados vão dar o seu contributo dentro da sua área de especialidade para nós elevarmos os nossos níveis de felicidade e aprendermos com cada um deles. E alguns dos nossos convidados são de psicologia positiva aplicada, outros não são, só que a felicidade é exatamente isto, é um campo de estudo e que vai beber informação a todas as áreas, desde a economia, teologia, psicologia, filosofia, portanto todos nós temos contributos a dar e, portanto, temos convidados que de várias áreas, muito interessantes as que se aproximam aí nas próximas edições, vão nos dar esse tal contributo para nós conseguirmos aplicar isto no dia a dia. Hoje temos uma convidada muito especial, cujo tema e a especialidade dela é liderança. E estamos a falar da Carla Rezende, que eu vou chamar agora para se juntar aqui a nós. Então, vamos lá. Já cá estou. Olá! Carla, estás boa? Olá, Dália. Boa noite a todos. Então, antes de mais, peço desculpa, as condições não são as melhores das melhores, mas eu estou fora do país e vem bem ou vem bem? E estás aonde? Olha, estou em Bruges, na Bélgica. Espetacular, por acaso já estive aí, é maravilhoso. Acabadinha de chegar, só tive tempo de comer qualquer coisa, vim logo para aqui, procurei aqui um melhor spot para poder realmente estar aqui a falar contigo e convosco e partilhar aquilo que para mim é importante e que acredito que para vocês também seja. Carla, eu quero te agradecer exatamente porque tiveste este desafio desta viagem assim à última da hora, mas acho que é uma missão que tu estás a cumprir e muito bela e, portanto, muito obrigada mais uma vez por É um estares gosto. aqui connosco. É Ok? um gosto, é um gosto. Bom, eu antes de te apresentar, queria agradecer aos convidados que estão todos aí a participar e a ver. Quem não pode ver, depois já sabe que pode sempre ver mais tarde. Então, todas as Happy Talks vão ficar disponibilizadas no YouTube. Todas. Portanto, mesmo que não tenham redes sociais, no YouTube vão lá e apanham-nos. O que é que eu queria partilhar convosco? A Carla tem um percurso um tanto ou quanto um bocadinho coincidente com o meu, porque a Carla veio da área financeira também. Verdade. E antes de eu dizer o que é que ela faz agora, eu vou dizer aqui na bibliografia dela o que é que ela fez. Então, a Carla foi gestora financeira em grandes multinacionais por mais de 25 anos. E de uma determinada altura sentiu necessidade de mudar. Ora, eu também, e portanto, depois ainda voltou outra vez à área financeira. Curiosamente, eu também fui dar uma perninha para fazer o teste, se afinal de contas era ou não era, né? E então fiz o teste e disse: não, senhor. Foi quando ela, em 2017, começou-se a dedicar à transformação das pessoas, líderes e equipas, para viver de forma mais equilibrada e satisfatória. Muito bem, então acho que nós temos aqui um propósito em comum, que é contribuir para um mundo melhor, para o bem-estar das pessoas, para conseguirem, portanto, ultrapassar os desafios da sua vida, do dia a dia, que são tantos e que todos têm. E, portanto, não vale a pena dizer. É a mesma coisa que a dor e ao sofrimento. Não, isto da felicidade não é para estar a sorrir todos os dias, até porque isto não é possível, porque a dor faz parte da nossa condição humana. Exatamente. Não há milagres. E ela criou a metodologia Lead with Heart, que é uma certificação em liderança humanizada. A Carla, como formadora, coach, mentora em liderança humanizada e comunicação, também é mentora no projeto
Voice Leadership na nova CBE, SBE, sim. SBE, Business, sim. School Business, School Nova Business, Business School, sim. É na Nova SBE. Business School, ok. Dá aulas na pós-graduação De de. direção comercial do ISCTE. Obrigada. E na Happiness Happiness, Business School e consultora de felicidade organizacional. verdade. Portanto, Faço pouca coisa. a tua especialidade é liderança. Ponto final, parágrafo, não é? Portanto, desenvolvimento de competências nos líderes, e quando estamos a falar de competências, não estamos a falar tanto de competências técnicas, mas estamos mais a falar de competências pessoais. E recordando aqui um bocadinho e contextualizando, Daniel Goleman, se a memória não me falha, num dos seus estudos da inteligência emocional e tudo mais, ele comentou mesmo que, mais ou menos estimado, que 80% das pessoas que ficam num determinado emprego, num determinado trabalho, é devido à sua gestão emocional e não tanto à inteligência, ao QI, ou seja, 80% está relacionado com o QE e não com o QI. Portanto, Exatamente. meus caros líderes, isto é tudo muito bonito, não é? Mas toca a desenvolver soft skills se querem ser bons líderes. E eu já fui líder, também dentro de uma organização, e realmente este handicap da falta destas habilidades é que se calhar me levou ao processo de exaustão e no final de contas só tenho que agradecer porque me virou para o meu propósito, não é? Verdade. Há que transformar a dor em oportunidade. Qualquer das formas, senti em primeira mão, e eu acho que isso depois podes nos falar um bocadinho, senti em mão a necessidade realmente destas competências que são fundamentais para quem exerce cargos de liderança. Agora, Carla, minha querida, sem mais delongas, muito obrigada mais uma vez por estares cá. Explica-me lá, assim, antes de começar a fazer as perguntinhas todas, explica-me lá porquê a liderança te apaixonou. Então, olha, de uma forma muito simples, é assim, eu fui líder realmente durante mais de 25 anos, as multinacionais eram mesmo grandes, estamos a falar de L'Oréal, estamos a falar de McDonald's, enquanto gestora financeira, que me consumia muito e a paixão era enorme e eu achava que era uma excelente líder. A verdade é que eu não tinha muita preocupação em perceber o que é que o outro sentia. Apesar de eu ser uma líder que toda a gente dizia que eu era uma líder galinha, os meus são os meus e não os repreendo à frente das pessoas e ali muita vontade de querer que eles fossem os melhores do mundo, às vezes esta garra que eu tinha para fazer com que eles fossem os melhores do mundo, faltava-me ali a pergunta principal que é: e tu, o que é que tu queres? E eu não tinha muito tempo para isso. Eu tinha uma vida pessoal agitada, o meu filho também teve problemas do foro neuromuscular, e tem ainda, e na altura diziam-me que esperança de vida média é a infância e a adolescência. Portanto, o lidar com estes cargos, e não vejo isto como uma desculpa, mas eu própria procurei as respostas para perceber o que é que me leva a eu não conseguir ser aquela pessoa que eu gostava de ser. E depois era tão focada nos resultados que muitas vezes eu comprava batalhas e guerras que eram desnecessárias. Eu era excepcional a fazer o meu trabalho, mas em termos de relações humanas, eu cheguei a ter a alcunha de pitbull. E eu não percebia porquê. Eu tenho 1,52 m e eu dizia assim: a sério? Desculpem lá. É assim, a minha intenção é super positiva. Como é que as outras pessoas não estão a ver isto? E então, a primeira coisa que eu fiz foi, em 2016, quando saio da McDonald's, foi trabalhar a minha comunicação não verbal. E esse foi o meu primeiro grande percurso, foi, ok, então deixa-me lá perceber o que é que eu transmito, porque as pessoas tinham medo de mim e eu não conseguia perceber isso. E ficou tudo muito claro quando comecei a perceber. Portanto, esse foi o meu primeiro foco. Eu vou-te partilhar uma coisa que é curioso. A ti chamavam de pitbull. Eu, no fim de sair, que ninguém tinha coragem de me dizer qualquer coisa, portanto, eu no fim de sair, eu tive 16 anos só num grupo, com várias empresas, mas dentro de uma única organização. E então, depois de sair, houve uma pessoa
que me encontrei, que disse, e achei curioso porque vinha da área da engenharia, portanto, bastante racional, não é? E disse-me: Eu nunca te imaginei a fazer o que tu estás a fazer, e na altura eu achava que tu eras intragável. Portanto, ou seja, tu eras o pitbull e eu era intragável. E sabes o que é que vale mesmo a pena quando tu começas a ter pessoas que pertenciam a estas organizações a escolherem-te, precisamente porque veem que é possível a transformação. Porque eu primeiro transformei-me. Esta história de porque a liderança, eu acredito e hoje tenho a certeza, porque eu em 2019 voltei, já depois de já estar neste percurso, eu voltei à área financeira em 2019 como diretora financeira da Europa, de uma multinacional americana. E aquilo que eu te posso dizer é, aí sim, eu era a líder, eu estava bem comigo e eu conseguia estar bem com os outros. E fui a líder que eu sempre quis. Portanto, eu digo, é possível liderar em amor, é possível liderar com humanização. Mais do que ter soft skills, porque eu tenho que ser empático, porque eu tenho que comunicar bem, porque eu tenho que trabalhar em equipa, porque eu tenho... É possível nós conseguirmos olhar para cada pessoa e tratá-la da forma que ela precisa. Agora, é uma predisposição. Viveste isso antes e depois, não é? Exatamente. E acho que aí deves ter posto a pedra assim, ok, já fiz o teste, agora que já fiz o teste, sim senhora, agora ninguém É vai que parar. foi mesmo isso. Eu pensei assim, sabes que a primeira coisa quando me convidaram disse, não, eu não vou, não, eu não vou. Então eu já tenho os meus coaches, eu já tenho a minha vida, muita formação. Não, eu não vou. E depois pensei assim, espera lá. Lá é que é o ambiente duro. Vai lá ver se tu agora rosnas ou se tu consegues ter a capacidade de dar um passo atrás, dizer aquilo que eu dava informações, dar um passo atrás, respirar, perceber que as pessoas não nos fazem coisas, as pessoas fazem coisas e até que ponto é que tu consegues, dizia eu de mim para mim, ir para lá e viver em equilíbrio. E foi possível. E E foi foi o possível. teste. Então temos aqui uma prova, não há evidências melhores que estas, um testemunho em primeira mão. Opa, espetacular. Foi mesmo isso, sabes? E depois o que me motivou foi, ok, eu tenho que conseguir passar a minha mensagem às pessoas que é possível viver em equilíbrio. É possível ter uma perspectiva diferente deste mundo tão frenético, neste desequilíbrio. Eu consigo ter equilíbrio dentro do desequilíbrio que é a vida. Eu peço desculpa que eu estou a ouvir pessoas a chegarem, portanto é capaz de haver barulho, mas eu não consigo Está tudo pôr certo. lá. Acho que os nossos participantes não vão ter qualquer problema com isso. Portanto, vamos ter a inveja, né? Daquela inveja boa. Mas isso é só a partir da manhã, porque eu cheguei há bocadinho, foi um dia de viagem, Amanhã, caramba. não importa, a gente só às vezes mudar de sítio já é espetacular. Bom, então agora vamos começar às verdadeiras perguntas. Vamos. Agora estivemos aqui a falar e que é muito importante isto, até porque nós somos iguais a muitos outros, diferentes mas iguais, e portanto eu acho que isto é importante para os líderes ficarem sensibilizados que há um ser humano dentro deles e portanto que eles merecem tanto respeito como os outros, não é? Mesmo, mesmo. Agora, a minha primeira pergunta, que esta é uma pergunta que eu faço a todos, é para ti. Trrr. Primeiro, o que é felicidade? Como é que a Carla define felicidade? Olha, eu defino felicidade, eu tive aqui, eu também fiz o MBA em Felicidade Organizacional, eu fiz várias abordagens aqui à felicidade e, na verdade, nós não nascemos para ser felizes, não é? Levamos logo um palmadão assim que nascemos e depois caímos quando queremos andar e as coisas não são fáceis. Então eu vejo a felicidade como um projeto. E quem me ensinou este conceito e quem me ajudou a perceber muito isto foi o professor Jorge Humberto Dias, em que realmente ele dizia o que é que pode ser a felicidade? E a felicidade é um projeto, como em qualquer projeto, e os líderes sabem disso, tem altos e tem baixos, tem altos e tem baixos. Então, quando eu consigo perceber e viver a minha felicidade como um projeto, é bom que quando eu estou lá em cima desfruto ao máximo e ancoro bem esses momentos, porque todos vamos ter momentos baixos. Então, para mim, felicidade é um projeto. E nós sabemos, nós perdemos as pessoas que mais amamos pela lei da vida. Aqueles que cá estavam quando nós nascemos são os que vão deixar de estar. E isto é se for pela lei da vida, porque nem sempre as coisas funcionam assim. Então, tudo isto. E sabes que aprendi muito também com o meu filho. A história de me dizerem que é esperança de vida média, infância, adolescência, e sempre que vinha uma bronquiolite eu dizia, pronto, é desta.
ajudou-me a valorizar o momento presente e ajudou-me a valorizar a vida. E eu cheguei a verbalizar isto: morro a Marte, morro a farto, temos é que aproveitar e viajar e fazer e acontecer e dar mundo, não é? Em vez de fechar. E isto para mim é a felicidade, é aproveitar, desfrutar enquanto cá estamos. Porque enquanto cá estamos e respiramos, é muito bom. Então, e olha lá uma coisa, e porquê é que este projeto é importante para ti? Porque se eu conseguir deixar uma semente a cada pessoa com quem eu me cruzo, e isso é a minha visão, é impactar milhões de pessoas. Ainda não pensei bem como é que vou mensurar isto, mas é a minha visão, é conseguir realmente as pessoas com quem eu me cruzo, eu deixar uma semente e deixar o gosto e a esperança de que podemos ser gentis connosco, ser gentis com o outro e conseguir viver em equilíbrio. Se cada pessoa levar uma sementinha com quem eu me cruzo de que isto é possível e arranjar alguma ferramenta, para mim isto já é muito importante. Um líder não tem que ser sofredor, nós não temos que estar sozinhos e nós, quando mais crescemos nas organizações, mais sozinhos estamos. Portanto, é importante que nós consigamos valorizar cada momento. É assim que eu vejo, sabes? E quando estamos em baixo, perceber que, tal como o projeto, nós havemos de voltar a subir. As coisas não são sempre más, as coisas não são sempre boas. Então, bora lá desfrutá-las. Em vez de estar a pensar no que pode vir de negativo ou no que pode vir de positivo, vamos desfrutar cada momento. Tu agora fizeste-me lembrar uma coisa que é Butterfly Effect, ou seja, pequenas mudanças num determinado. Essas pequeninas sementinhas que tu vais colocando em as pessoas que te vão cruzando, que acaba por ser um bocadinho aquilo que eu vivo no meu dia a dia, essas pequeninas sementinhas no final do dia, quando tu vais ver em termos temporais e em termos espaciais, isso cria uma transformação enorme. É E, verdade. e é bonito nós termos esta percepção e termos isto claro, do trabalho, os frutos que depois isso que vem e que tu não estás à espera de retorno, é simplesmente Mesmo. para dar ou para contribuir. Muito obrigada. Nada. Gostei da tua definição. Agora, o que é que significa na prática, vamos começar a falar de liderança humanizada, o que é que significa na prática ser uma liderança humanizada e como é que tu diferencias de outro tipo de liderança, ok? Um líder precisa de resultados, certo? Sem resultados, nós não conseguimos. E um líder, ao contrário do que acontecia há muitos anos atrás, como tu dizias há pouco, em que o que era valorizado eram as competências técnicas, depois o líder começou a ter que ter muito presentes as tais soft skills, as competências comportamentais. A questão é que isto está tão uniformizado que as pessoas têm dificuldade em cada momento, porque o stress é muito, porque a vida é muito acelerada, em conseguir olhar para o outro, para o membro da sua equipa, para o seu par, para a pessoa que está acima, como um ser humano. Então há muito julgamento, há muito, olha, agora está a fazer aquilo porque se calhar eu disse que não há outra coisa, há pouca vulnerabilidade, há pouco sentir. E a liderança humanizada é precisamente isto. Quando tu falaste que eu criei a metodologia, é verdade, e a minha metodologia é o Lead with Heart. Heart não só de coração, mas também de arte, porque nós precisamos de arte para lidar com as pessoas. E é importantíssimo ser genuíno. Então, a liderança humanizada baseia-se em tratar o outro da forma que ele precisa de ser tratado. E agora vejo, como às vezes me dizem, então, mas eu agora tenho que apaparicar tudo, porque os jovens, por exemplo, alguns não gostam de trabalhar, ou gostam... Não, não. É dar a tal accountability, a tal responsabilidade que as pessoas precisam, sem termos que andar a fazer micromanagement. É importantíssimo o feedback. É importantíssimo o líder pedir feedback. Então, quando há uma relação verdadeira, onde nós podemos dizer o que sentimos, um ambiente em que existe uma segurança psicológica, mas com prática. E a prática, tu só consegues começar por ti. Porque, caramba, não me venham com coisas. Todos nós temos dias maus. Todos nós temos dias em que nem nos aturamos a nós, como é que os outros nos vão de aturar? E nesses dias, se eu sou líder e se eu tenho que dar o exemplo, está bem que nós temos que sentir as várias emoções, mas eu posso dizer, olha, hoje estou muito triste. Mas isto
as pessoas têm mais compaixão por nós. E eu posso criar as barreiras e dizer, mas eu não quero falar sobre o assunto. E as pessoas percebem que também podem fazer o mesmo. Então, quando tu tens uma relação humanizada, em que há pessoas que precisam de mais atenção, há pessoas que nem querem, aliás, percebes, porque tu tens o DISC, não é? Tu não podes ir falar com uma pessoa de conformity da mesma maneira que tu vais falar com um dominante. É impossível, não é? O dominante manda-te dar uma volta, vá, dança, com esta família. O que Desculpa é que lá. isso me interessa? O que é que tens a ver com a minha vida? Então, ter esta capacidade de primeiro perceber como é que eu estou a cada momento e depois conseguir passar às outras pessoas a humanização, sem que as pessoas digam nós somos apenas um número, mas não, que haja partilha. Isto é uma liderança humanizada. E esta metodologia baseia-se em 4 pilares: mente, corpo, emoções e espiritualidade. E espiritualidade não é shanti-shanti, está bem? Espiritualidade tem muito a ver com o propósito e com o legado que eu quero deixar enquanto líder. A partir daqui, quando tu te fortaleces, tu sabes que mesmo nos dias não, tu vais ter ferramentas, em que eu partilho muitas ferramentas, e a certificação em liderança humanizada são 10 módulos mais não sei quantos bónus, em que tu vais conseguir, ok, o que é que eu preciso hoje, o que é que eu estou a sentir, como é que eu vou gerir, como é que eu vou partilhar com o outro e como é que eu vou abordar cada pessoa que se cruza comigo. Então, Carla, é assim, há uma coisa que é muito importante e aqui vamos falar aqui um bocadinho do contexto de Portugal. Certo. Ponto número 1. E isto é um desafio. E agora, sendo eu indo direto ao assunto, não é? Porque se ser Certo. rodeios, é assim, é verdade que os nossos líderes em Portugal têm alguma dificuldade em mostrar a sua vulnerabilidade. E, portanto, isso pode ser um desafio exatamente em criar esta humanização, esta liderança humanizada. Ora, se eu não me permito dizer que estou triste, alegre, bem disposto, independentemente de eu querer aprofundar ou não, eu não estou a dar espaço ao outro para poder fazê-lo. E, portanto, pessoas mais emotivas, não é? Que têm essa necessidade, automaticamente vão se fechar em copas e não vai haver esta entrega, que só traz vantagens. Que lá está, não precisas estar ali, ai, coitadinho, não. Pronto, aí é saber-te adaptar. E isto requer muito autoconhecimento. Então, o que é que tu dirias a um líder de hoje, não é? Que tem alguma dificuldade, nomeadamente em autoconhecimento, o que é isto do autoconhecimento? Isto não é para mim, não é? Assim, felicidade, mas qual felicidade? Eu tenho que fazer, é o que tu estavas a dizer, um líder tem que entregar resultados. Sim, as funções têm as suas obrigações. Ora, se eu sou líder, uma empresa não existe de todo sem resultado. Ela não E depois consegue. dizem, não tenho tempo para paparicar as pessoas. A questão é que não é paparicar. A questão é que quando tu tens as pessoas committed, as pessoas comprometidas com aquilo que estão a fazer, o que vai acontecer é que elas vão ser muito mais produtivas. Está provado que a felicidade, quando existe felicidade no local de trabalho, e felicidade não é irem todos jogar matrecos, nem pouco mais ou menos, mas quando existe esta vontade das pessoas se sentirem bem no local de trabalho ou na sua equipa, o que vai acontecer é que estas pessoas vão ser muito mais produtivas, porque têm a camisola vestida e não estão ali apenas porque têm que estar. E há muitas vezes, e ao longo do programa e da certificação, e também dos programas e das lives que eu faço, às vezes fazem uma pergunta assim: oh Carla, então e se o outro continua sem mostrar o que sente? Está tudo certo. Qual é o teu legado? O que é que tu queres deixar? Então, se tu queres deixar e se tu tens um propósito para deixar, tu não mudas o outro. Tu só te podes mudar a ti e transformar. Estás a seguir o teu processo. E isto não é resignar. Não confundam. Eu sou a pessoa menos resignada do mundo. Então, não é resignar. Agora, eu tenho que aceitar o outro como ele é. Eu não mudo. Nem nos namoros. Às vezes as pessoas pensam, aquela pessoa tem aquele feitinho, mas depois isto muda. Esqueçam, não muda. Não muda, não. A pessoa só muda quando quer. É verdade. E eu vou-te dizer, por exemplo, eu quando comecei neste projeto da H2O, um ano ou 2 anos depois, lembro-me perfeitamente de estar a ter uma cliente e eu estava triste, porque. E por acaso tinha a ver com a área profissional, aquele processo que nós estávamos a trabalhar na parte profissional. E eu a ver
que ela não queria mudar, não é? E que o problema não era o local de trabalho, de todo. O problema está, ou seja, ela podia mudar 50 vezes de trabalho. O problema ia continuar É a a existir. pirâmide, é a E, pirâmide. O ambiente está cá em baixo, o legado e o propósito estão lá em cima. portanto, mas isto para te dizer o quê? Que sabes, aquela sensação de frustração, até que tu dizes assim, espera lá, mas tu não consegues mudar ninguém, por mais que lhe digas, por mais que lhe demonstres, se a pessoa não tem abertura para isso. Claro, Acabou. Portanto, e é o que tu estás a dizer, ora, o líder pode ir até onde consegue ir, ele não pode obrigar o outro. Agora, quando ele faz essa tal entrega, ele dá asas e dá espaço para os outros se entregarem e, portanto, exatamente. haver uma coesão. E, muito bom. E Então, tem que fazer perguntas, o líder tem que fazer perguntas e menos julgar. isso é outro problema. Por exemplo, há bocado falaste em feedback. Dá-me a sensação, e tu trabalhas com muitos líderes, não é? Mas aqui, da experiência que tenho, a sensação que tenho é que o líder não gosta de ter feedbacks. Porque muitas vezes os feedbacks, mas isto não gosta porque não os sabe interpretar. Eu penso isto. Porquê? Porque normalmente, quando tu ouves um feedback que não seja de rosas, não é? Mas que seja para pontos de melhoria, normalmente tendemos a personalizar. É comigo. E o problema não é comigo, líder. A grande questão aqui, sabes, que eu acho que a grande questão é que não são só os líderes que não gostam. Ninguém gosta. Quando nós temos brio e quando nós queremos achar, porque nós quando fazemos as coisas temos a nossa intenção positiva por trás, não é? Então, ninguém gosta de ser julgado. E o feedback, é preciso haver técnicas para se dar feedback e também para recebermos. Nós, a tendência natural, e faz parte do ser humano, é justificarmos. Mas é que eu fiz isto por causa de... Já foste. Essas com o mas, já foste. Então, não é justificar. Nós precisamos de justificar. Nós não temos que justificar. Nós temos é que parar e pensar assim, ok, não há fumo sem fogo. Se as pessoas sentem isto, o que é que eu fiz para impactar isto? Para que aquela pessoa tenha esta percepção. E eu digo sempre, se nós colocarmos o ónus em nós, e dizem, mas isso dá muito trabalho, então eu tenho que pensar naquilo que sinto, e tenho que tratar o outro como ele precisa, e ainda tenho que estar a ter compaixão pelo outro. Então às tantas isto é muito chato. Só que poupamos muito trabalho mais à frente. Ou seja, a curto prazo pode ser desafiador, mas depois a médio e longo prazo traz bons resultados. Muito, muito, muito. E E olha então, que eu tenho trabalhado com dezenas de líderes, já estou na 4ª edição da certificação em liderança humanizada e as pessoas, é tão bonito ver a transformação, porque as pessoas, na verdade, transformam-se. E estamos a criar uma comunidade e eu acredito, olha, ainda este fim de semana fomos de várias edições para a Lausanne fazer uma caminhada, porque uma das líderes, a Liliana, gosta muito disso e então organizou e já se começam a juntar as pessoas e a conhecer. É tão maravilhoso, porque fala-se a mesma linguagem. é bom, não é? E acho que isto tem que se proliferar, porque as lideranças dos dias de hoje precisam mesmo isto. Então agora vou-te dizer, dentro dos vários estilos de liderança que tu podes ter, democrático, autoritário, portanto teríamos que pôr aqui de lado, não é? Portanto, o visionário, o que é e que tem emoções, não é? Portanto, na parte democrática acaba por ter um bocado de empatia, ouvir a posição do outro e tudo mais. O que é que realmente difere a tua liderança humanizada para os outros estilos? É o sentir. O que difere é que a liderança humanizada pode ter que usar os vários estilos em função daquilo que se aparece. Porque o líder, muitas vezes, tu estás no caos, não podes ir ali para a parte democrática da questão. E agora diz lá o que é que tu achas, está a casa a arder. Então, e o que é que tu achas? Achas que vamos buscar mangueira? Olha, achas? Não pode ser. Às vezes é preciso mesmo tomar as rédeas e confiem em mim, venham comigo. Não é? Quase militar. Mas isto faz parte. Um líder tem que saber fazer. Então, um líder tem que ter a sensibilidade, eu diria que se chama sensibilidade, de perceber o que é preciso a cada momento e o que é que aquela pessoa precisa a cada momento. E, quando falha, ter a consciência de dizer, olha, desculpa porque o caminho não era este, mas bora lá, vamos fazer isto de outra forma.
Ok. E isto, eu não gosto muito de caixinhas nem de rótulos. Isto é como quando alguém vai para uma reunião e vai estar com alguém que detesta. Aí lá vem aquela pessoa. Portanto, já está a programar-se para que a coisa corra mal. Porque já está à espera que a pessoa faça aquilo que é costume fazer. E eu digo assim, alguém há de gostar daquela pessoa. Põe o ânus em ti. O que é que tu ainda não viste de bom que aquela pessoa tem? Impossível, aquela pessoa é péssima. Não, alguém há de gostar daquela pessoa. Então, o que é que nós podemos arranjar como similaridade? Porque tem que vir de dentro para fora. E isto é o que eu costumo dizer, porque senão o corpo vai-te denunciar com a comunicação não verbal. E Isso, deixa de isso, ter congruência. isso chama-se o efeito Goldman. Tu tens o efeito Pigmalião e tens o efeito Goldman. E o efeito Goldman é exatamente este: é tu não gostas de uma pessoa, portanto, imagina, estás numa reunião, vais para uma reunião e vais estar na presença de alguém que tu não simpatizas e que, portanto, tu achas intragável. Só o facto de tudo isto, ires para lá com estes pensamentos, o que vai fazer é o quê? Começas a sentir emoções associadas ao pensamento e o teu comportamento vai ser A assim. neurociência explica isso muito bem, não é? E, A neurociência portanto, explica isso muito bem. Isso é a tua percepção. E tu começas a gerar neurotransmissores que te vão pôr à retranca e que te vão preparar para tudo aquilo que possa vir a acontecer. E, portanto, agora, não estás a trabalhar com o córtex pré-frontal, nem com a empatia, nem com os neurónios espelho, de todo. Estás ali com o teu sistema límbico super ativo. e aqui o que é que acontece? Por exemplo, o que é que tu podes dizer a um líder que tenha, por exemplo, amanhã uma reunião com 5 pessoas e dessas 5 pessoas considera que essas 5 pessoas, portanto, têm algumas divergências de valores e princípios em relação a ela. O que é que farias? Uhum. O que é que dizias? Só podias dar um único conselho. O que é que tu lhe dirias para, olha, ok, amanhã então, quando entras na reunião, vais fazer isto. O que é que dirias? Olha, normalmente o que digo é ser tu, ser congruente, ser genuíno, ser verdadeiro. Congruência, autenticidade. Prepara-te emocionalmente antes de entrar na reunião. As pessoas vão para uma reunião e preparam-se muito do ponto de vista técnico, o que é que têm que dizer por causa do resultado. E esquecem-se muitas vezes que a forma como entram na reunião, eu prepararia preparar-me-ia com o estado que eu queria levar para aquela reunião e ser muito autêntico e muito congruente. E até podia mesmo começar com toda a vulnerabilidade do mundo a dizer: olha, meus senhores, isto costuma correr muito mal, o que é que nós podemos fazer hoje para isto ser diferente? Só isso muda tudo. É verdade. Então amanhã, quem tiver reuniões com pessoas que considera desafiadoras, é exatamente isto. Então, o que é que nós podemos fazer para que as coisas desta reunião sejam mais frutíferas e corram melhor? É meter o jogo, abrir o jogo. Pá, se calhar estamos aqui todos a pensar que isto vai correr mal. O que é que nós podemos fazer hoje para isto correr bem? Não Então, é? subscreve isto. Nós fazemos poucas perguntas e julgamos muito. Quais são os maiores desafios que os líderes enfrentam ao tentar adotar este estilo de liderança humanizado? Olha, E, portanto, vamos nos cingir à cultura portuguesa, está bem? Pronto. mas eu Não é acho que no final fundo, no portuguesa, fundo mas todos, opa, porque assim, depois os nórdicos também são muito frios, depois, eu acho que isto das culturas, às tantas as coisas não são assim tão, na verdade somos todos humanos. Então, as grandes dificuldades é quando tu começas a adotar, um líder, quando atinge um determinado nível de liderança, é porque é bom, ok? Porque senão não ia para lá. Há exceções, claro, como em tudo na vida, não há sempre nem nunca. Mas a priori são pessoas que sabem de determinada coisa. A grande dificuldade de um líder é o ter medo de errar ou falhar. E muitas vezes pune-se, e isto é o que acontece a maioria das vezes com os meus formandos, pois eu sabia, eu não consigo fazer isto. Porquê? Porque de antes não sabiam sequer que podiam fazer de maneira diferente, começam a fazer, mas há um dia que não fazem, e em vez de dizerem está tudo certo, não, punem-se, eu sabia que não ia conseguir e que eu ia falhar. E esta aprendizagem, que muitas vezes é o mais importante e é o que nos traz a tal resiliência, é o eu permitir-me falhar e ter esta consciência. E eu acho que a parte mais difícil
é quando nestes processos, para já isto é tudo muito o saber. Eu costumo dizer, aqui uma parte, nós temos 2 olhos e 2 orelhas e uma boca. E nós temos que saber observar. E nós temos que saber ouvir. E nós muitas vezes falamos mais do que aquilo que observamos e do que aquilo que escutamos. E a boca também serve para nós fazermos perguntas. E às vezes é importante nós perguntarmos às pessoas o que é que podemos fazer de diferente para que elas se sintam melhor, seja que pessoa for. E às vezes não está ao nosso alcance fazer isso. Porque às vezes é mesmo uma coisa da pessoa. Só que há coisas que nós podemos fazer para a pessoa se sentir mais confortável. Então, as grandes dificuldades do líder é quando ele começa a fazer diferente, percebe que é muito fácil ir ao padrão antigo. E julga que já não vai conseguir. E eu digo assim, mas espera lá, tu antes não conseguias 100% das vezes. Agora não consegues apenas 90% das vezes. Passado 6 meses as pessoas dizem-me assim, pá Carla, lembras-te daquilo que eu dizia? Tu sabes que eu agora já faço isto normal? Só falho 1 ou 2 vezes. Então é este mindset. Porque é difícil, porque implica vulnerabilidade, porque implica sentir e não varrer para debaixo do tapete. Então eu agora vou-te falar de um dos princípios do bem-estar intelectual. Sabes que eu utilizo a metodologia do Spire e do Wellbeing, não é? E então, dentro do bem-estar intelectual, um dos princípios é abertura e curiosidade. Ou seja, curiosidade, ou seja, querer saber mais, e abertura a experiências novas, que no fundo é fazer mais. Só que para tu teres curiosidade e curioso, que eu hoje vou partilhar contigo, sabes que eu hoje estou muito contente, e não sei se está aqui um colega meu, mas hoje foi a abertura da pós-graduação que eu estou a começar a tirar da Psicologia Positiva Aplicada no Ai, ISCTE. que bom! Ai, que bom! E então, estávamos a falar precisamente desta questão, isto agora da questão do falhar, da curiosidade. Estávamos a falar do quê? Que hoje em dia as pessoas não tinham tanta imaginação como há 20 anos atrás, não é? Portanto, falta imaginação, que é preciso imaginação para nós criarmos coisas novas. Por acaso a professora Helena Amarujo disse, há 20 ou 30 anos atrás, há não sei quanto tempo atrás, era impossível acharmos que estávamos a telefonar sem fios, não é? E o que é que foi? Imaginação. Ou tu tens um avião. Tipo, como é que é possível? Alguém teve que imaginar isto. E a imaginação leva-nos à evolução. E isto alinhado ao princípio do bem-estar intelectual, ou seja, curiosidade, o querer experimentar, quer uma coisa, que é o quê? Aprender a falhar. Porque se eu não aprender a falhar, eu nunca vou experimentar coisas novas. Até te vou partilhar contigo que eu tive uma reunião com uma liderança sobre um projeto, sobre a minha jornada da felicidade, e então, isto para o mundo organizacional, que iria ser a primeira vez que eu iria implementar, mas eu não gosto de coisas novas. E eu, no final, pensei assim, meu Deus, como é que seria este mundo se ninguém quisesse experimentar coisas novas? Não saímos do mesmo sítio. Portanto, e é necessário falhar, é necessário fazer, mas eu preciso de aceitar existe depois a frase célebre que é ou aprendes a falhar ou falhas a aprender. Tão simples quanto isto. Portanto, há que abraçar o erro, a falha, ok, eu não consegui. Este fim de semana, por exemplo, mas isto é contra a natura, Dália. É contra a natura, porque nós procuramos aquilo que nos é semelhante. O nosso cérebro, assim que percebe que nós vamos fazer uma coisa diferente, ele diz, perigo, 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 isto pode correr mal, é melhor eu não fazer, não é? Sobrevivência, então, sobrevivência. É muito importante consciência. Será que isto é real? Será que está ali mesmo o tigre dentro de sabre? Ou será que isto está tudo bem? Às vezes eu falo sozinha e digo assim, está tudo bem, estás-me só aqui a querer mostrar coisas que não são, afinal não há perigo nenhum, então está tudo bem. Obrigada por me protegeres. Exato, é falar, a pessoa que mais fala contigo és tu própria, não é? Sim, claro. Portanto, tu também consegues dizer, olha, lá, o real e o imaginário, o cérebro não distingue o real e do imaginário, já está provado, então se não distingue, deixa-me cá. Mas isto vem fruto de um desenvolvimento que tu vais... Consciência. Há pessoas que definem que aquilo que mais aprendem na certificação em liderança humanizada é ter consciência.
ter consciência. Nós vivemos num mundo frenético e esta consciência que nós precisamos de ter para perceber, espera, isto é real ou não? É preciso muito voltar aqui. É muito voltar aqui. Momento presente também. Momento presente, mindfulness, sim. Exatamente. Então, portanto, tu dirias que o maior desafio dos líderes é o medo de falhar. É o acharem que por terem falhado já não vão conseguir quando estão no seu processo. Uma coisa é certa, e há bocado estávamos a falar da neurociência, que é, nós quando construímos um hábito, criamos uma rede neuronal, Neuronal. certo? Isto é bom explicar às pessoas. Quando substituímos esse hábito, ou seja, não substituímos, criamos outro hábito novo, o que vai acontecer, eu costumo dizer que é como se fosse um fio, por exemplo. Tens um fio pequenininho e um fio grosso. Tens um hábito, ele está assim. Depois, quando tu crias um novo, ele começa assim. A ideia é tu ires crescendo, 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 não é que ele desapareça. E isto é muito importante as pessoas perceberem, que é, não é, por isso é que os fumadores, não é, muito facilmente voltam a cair. Porquê? Porque ele continua lá. A diferença é que tu tens que fortalecer um novo hábito de forma a que seja superior. Exatamente. E, portanto, ter consciência que isto existe e que, portanto, atenção, que podes muito facilmente cair, ajuda a desvanecer esta ideia de que eu não vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Eu ainda não consigo. Sim. E eu ainda não consegui. O que é que eu tenho que fazer para fortalecer este canal? E não nos esqueceres que nós somos humanos. E o humano não é uma máquina. E um humano falha. E um humano pode ser gentil consigo quando falha. E normalmente o que o humano faz é que se martiriza quando falha. Mas nós não é preciso ser assim. Nós podemos falhar, podemos dizer está tudo bem, não quer dizer que amanhã não retome. Isto é o que nos vai diferenciar. E isto é o que nos vai diferenciar da máquina. Eu adoro a inteligência artificial e acho que nos vai ajudar imenso em muita coisa. Mas é assim, é ajudar, não é fazer por nós. E a máquina não tem emoções. Tu insultas a Siri de tudo aquilo que tu queres e ela só diz que não pode replicar aquilo que tu lhe dizes. De uma forma muito cordial. Não te manda à fava. De todo. Ela não faz isso. E nós, um humano, é assim, nós temos emoções, não é? Nós temos emoções. Eu hoje estive a ouvir uma coisa, já não me lembro o que é que foi. E sentimentos. E o que é que acontece? Era sobre o cérebro trino. E então, ou seja, o cérebro trino é composto, já não me lembro do nome do autor, que eu sou péssima para nomes, mas aquilo ou seja, temos o reptiliano, o límbico e o o córtex. Então, o que é que acontece? Que na evolução do homem, desde o macaquinho até a nós hoje, ou seja, veio o reptiliano, que era aquilo que fazia os senhores antigamente fugir dos animais e andar lá à luta. Mais primitivo, sim. Depois veio o límbico, que é o chamado o cérebro das emoções, e depois é que veio o córtex, a racionalidade. A racionalidade. Ora, nós, acima de tudo, somos mais emocionais. Primeiramente fomos emocionais, até chegarmos agora ao racional. Portanto, dentro da própria evolução do nosso cérebro, o emocional vem primeiro com o racional. Portanto, nós somos seres emocionais, ponto. E antes disso, vem a parte mais primitiva, que é o que é a sobrevivência. Uhum. Ainda agora estava a ouvir o professor António Damasio, agora quando neste aniversário da Bial, e ele dizia, por exemplo, se tu tomares um veneno, o nervo vago é dos principais e não é mielinizado, e o que acontece é que tu vomitas logo, é para te proteger. Portanto, é uma reação imediata muito primitiva. Nós ainda funcionamos com partes do nosso cérebro muito de sobrevivência e é aquilo que permite que nos mantenhamos vivos. Exato. E isto é importante nós pensarmos, porque a nossa reação normalmente é por aí, não é? Por isso é que nós atacamos quando nos sentimos atacados. Por isso é que quando nos criticam, como há bocado estávamos a falar, vemos uma ameaça, o que é que o cérebro diz? Alô, tem que me proteger. Exatamente. E depois ou ataca, ou foge, paralisa. Exatamente. Então nós nessa altura dizemos assim, está tudo bem, aprende. Agora,
tenho mais duas perguntas, ainda Sim. estamos dentro do timing, mas tenho duas perguntas para ti. Uma, que é, como é que este estilo de liderança humanizado, ok? E eu vou recordar, que eu apontei aqui, que eu tive as minhas cábulas, as minhas notinhas, que é a liderança humanizada, de acordo com a tua metodologia do Lead with Heart, e atenção, arte, adorei, De e de coração. coração e de arte. Exatamente, mas é mesmo uma arte. Uhum. E o que é que acontece? Tens os 4 pilares: Certo. mente, Mente, corpo, emoções e corpo, espiritualidade. emoções e espiritualidade. E então vamos clarificar, porque aí concordamos as duas. Entre espiritualidade temos então o propósito, mais focado na questão do propósito, não tão a ver com a religião. Ora, como é Tudo. que este estilo de liderança, baseado nestes 4 pilares, digamos assim, ajuda a mitigar questões de burnout na empresa, nas organizações, atenção, e aumenta o bem-estar, como é óbvio. Porque, acima de tudo, eu utilizo muito a metáfora do avião neste sentido, que é assim, e a metáfora do avião é falada por várias pessoas, que é, em caso de despressurização, se viajar com alguém que depende de si, primeiro coloca a máscara em si. E a pergunta que eu normalmente faço às pessoas é: e na vossa vida vocês fazem isto? Ai não, porque são os filhos, porque é o marido, porque é a mulher, porque é o trabalho, porque são as responsabilidades, porque... Então, a liderança humanizada e os 4 primeiros módulos desta certificação são precisamente a começar a trabalhar em mim. Porque só depois de eu ter muito esta consciência do que é importante para eu me manter em equilíbrio dentro do desequilíbrio, é que eu depois consigo aprender a gerir quais são as ferramentas que eu vou utilizar para me manter em equilíbrio. De que forma é que eu vou abordar, por exemplo, os conflitos? De que forma é que eu quero desenvolver as minhas pessoas? Até que ponto é que eu estou disponível para deixar as pessoas irem mesmo que eu fique com mais trabalho? Ou seja, tudo isto são como é que eu lido com cada pessoa mediante o grau de maturidade que ela tem na função. Mas isto, primeiro, eu tenho que ter esta consciência e eu tenho que viver em equilíbrio. Por isso, esta liderança humanizada, e há pessoas que dizem, mas isto é muito egoísta, não tem nada de egoísmo. Nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos. Até os gêmeos. Os gêmeos não nascem ao mesmo tempo e não morrem ao mesmo tempo. Até numa catástrofe ou num acidente, cada um morre ao seu tempo. Então, é importante eu cuidar de mim para poder cuidar do outro. Se eu estiver em desequilíbrio, eu não consigo lidar com a minha equipa porque eu vou chegar alterada. E isto é muito importante. Eu não estou a dizer que nós não temos que sentir as emoções, nós temos que as sentir todas, mas temos que as reconhecer, geri-las e trabalhá-las. E há momentos que nós não as podemos trabalhar no imediato, podemos compreendê-las e dizer já cuide de ti e sermos gentis connosco. E isto ajuda na prevenção do burnout. Porque muitas vezes não sabemos dizer não porque há o outro. Não. É mais fácil muitas vezes nós dizermos não e cuidarmos de nós se não afogamos. E se nós nos afogarmos, não há quem possamos ajudar. De todo. É isso mesmo. Portanto, agora, então imagina o seguinte cenário. Imagina que estás numa organização e tens a teu cargo, não vamos pôr muitas pessoas, vamos pôr 2 pessoas. Tens 2 pessoas ao teu cargo e a demanda do dia, não é? Imagina que tens X tarefas para fazer com essas 2 pessoas em que basicamente tu só vais conseguir dar resposta a 60%. Portanto, a tua liderança superior, não estamos a falar de liderança intermédia, estamos a falar, digamos, que o CEO da empresa está-te a pedir, por exemplo, para entregares naquele dia 100% de atividades que tens que fazer e tu, com as 2 pessoas que tens, porque a carga de trabalho é muito superior à mão de obra, não é? A pergunta que eu te faço é: como é que o líder, não é, destas 2 pessoas, que tem que delegar trabalho e que ao mesmo tempo, porque as lideranças intermédias têm este desafio. É sanduíche. É sanduíche, não é? Portanto, é tudo giro, mas eu sou líder, tenho sob a minha alçada 2 ou 3 liderados, mas a seguir eu te respondo a alguém. Portanto, como é que eu, como líder intermédio,
consigo gerir uma carga de trabalho que representa X resultado ao superior, quando os meus braços são menos que aquilo que eu tenho que fazer. Olha, isso é um tema que é muito abordado porque isso é muito recorrente, não é? Então, hoje, neste dia, isso é-te pedido. Então, aqui depende, porque eu acho que há várias abordagens e depende do grau de importância e de consequência que possa existir em relação a isso. Se eu sou líder, sou responsável, certo? Portanto, aquilo que eu posso muitas vezes dizer é: olha, eu hoje tinha aquilo que também era urgente, o que é mais importante, isto ou aquilo? E priorizar e pedir ao CEO para me ajudar a priorizar. Depois, eu acho que existe aqui a questão que é, não é, isto agora não é comigo, o CEO é que tem que resolver. Não, é importante eu dizer, porque muitas vezes os líderes não dizem que é impossível fazer, ou então dizem isto é impossível, e ficam e fazem. E o outro pensa assim, então se era impossível e foi feito, não existem impossíveis para esta pessoa. Então, o respeito, as pessoas vão me respeitar na medida em que eu me respeito. E não é virar as costas, porque se eu tenho a camisola vestida e se eu estou committed, eu tenho que conversar. Eu tenho que conversar e dizer, olha, isto foi excepcional hoje porque realmente era muito importante. A questão é que ficou isto por fazer. E é importante que o CEO perceba, e eu trabalho isto nas organizações também, que é, muitas vezes o CEO não tem a noção do que está a causar àquela equipa. E mais a mais nós somos contributo disso, porque nós dizemos não é possível, não é possível, não é possível, e fazemos. E por isso é que existem os burnouts. Então tem que haver transparência, tem que haver uma conversa. Às vezes as pessoas mudam de função e quando já são séniores, de repente têm que fazer uma coisa que já não faziam há muitos anos e têm vergonha de dizer, olha, mas eu não sei fazer isto. Porque quem está acima acha que a pessoa sabe fazer aquilo. E o líder tem vergonha. E não há vergonha nenhuma de dizer, olha, eu não sei fazer, arranjas-me alguém que me ajude, que seja bom nisto, sei lá, macros, em Excel. Eu agora se me pusessem com Excel à frente, acho que há muita coisa que eu já não consigo fazer. Então, porque é normal, nós deixamos de trabalhar. Exato, e isso também é bom para os líderes perceberem isto, que é, Claro. imagina que eu contrato alguém, e esse alguém, eu sei que ele tem uma série de valências, mas que não sabe fazer um ficheiro de macro. Com macros. Com macro. Espera lá, isto é uma competência que é ou não é ensinável, que se pode ou não se pode aprender. Mais, será que tem que ser o líder a fazer? Ou há uma pessoa muito boa que até pode estar noutro departamento que consegue fazer isto? E que gosta. E que acha aquilo espetacular. Exatamente, exatamente. E às vezes os líderes não dizem, porque ficam ali a mastigar porque não querem passar má figura, e não dizem, e o que acaba por acontecer é que depois quem está acima deles também não percebe que aquilo foi muito time consuming, foi desgastante psicologicamente e que a pessoa não está a fazer aquilo que realmente é boa a fazer. E nós temos uma grande cota-parte de responsabilidade. Atenção, não somos só nós, porque às vezes existem exageros vindos de cima, mas cabe-nos a nós dizer o que é ecológico para nós, ou seja, o que nos faz melhor do que pior. E às vezes não é dizer, isto não é possível, olha, não vou conseguir. Às vezes até já se brinca, eu sei, dizes sempre que não consegues e depois consegues. Limites. Eu acho que aqui a questão das barreiras saudáveis é fundamental. E desde o início, uma das coisas que eu acho que é muito importante, que faz muita falta, por exemplo, nas organizações, é a definição das funções. Não têm. As pessoas entram e nem sabem muito bem o que é que vão fazer. E depois existe esta série de conflitos que ao longo do tempo vão, ou seja, tem uma determinada função, não está claro as funções que lá estão, ou seja, tem um determinado cargo, e dentro desse cargo tem várias funções que tem que desempenhar, mas aquilo não existe grande clareza, ninguém fala, depois este receio do falar, de perguntar. Então, mas qual é o problema de perguntar? A gente não sabe, pergunta e logo se resolve. Se eu demonstro que tenho problemas em perguntar, eu, de uma forma mesmo inconsciente, estou a passar isto à minha equipa, que vai agir exatamente da mesma maneira. E isto é o que eu costumo dizer, as pessoas respeitam-te sempre na medida em que tu te respeitas, em qualquer coisa na vida. Se tu dás mais do que aquilo que tens, as pessoas vão continuar a achar e a sugar-te.
Se tu, mesmo quando não consegues, fazes das tripas coração e fazes sempre, e fazes sempre, e fazes sempre, as pessoas vão achar que isso é normal em ti. Isto faz-me lembrar, antigamente, não é? Que era, as pessoas casavam e a mulher tinha muita tendência, isto há uns anos atrás, que era, eu é que faço a comida, eu é que lavo a roupa, eu é que passo a ferro, eu é que isto, eu é que aquilo. O marido ajuda. Mas não havia uma definição de funções. Até que há um dia que ela diz, acabou, já não faço mais isto. E o outro fica a olhar para ela, mas eu nunca te pedi para fazer, não é? A verdade é que isto acontece. As coisas têm que ser faladas. E às vezes eu até posso começar a fazer, mas há um dado momento, não tenho que encher com uma panela de pressão. Eu sou pessoa, eu falo, nós somos racionais. Exato. Eu posso dizer, olha, isto não está a ser bom para mim. E a maioria dos Está a ser problemas vem por falta de comunicação. imperativo. Agora vamos lá medir na balança, vamos lá pôr o que fazemos e o que não Exatamente, fazemos. Calma! exatamente, é por aí. E que tal aqui medir um bocadinho as coisas que é para fazer? Só que muitas das vezes isto é visto como quase que autoritarismo, estás a perceber? Tipo, do género, não, mas espera lá, mas tu estás agora a reclamar. Não, eu não estou a reclamar. O que eu estou a fazer é, ora, observa lá. O que é que tu achas justo? Imagina, trabalhas das 9 às 6, das 9 às 6 chegamos a casa. Existe uma série de coisas. Agora põe-se em cima da balança. Como é que isto se equilibra? Claro, Não e há dá. tarefas que há uns que fazem melhores e o outro faz melhor. Exatamente. E, epá, isto é viver. E as E pessoas, isso o que contribui acontece muito muitas vezes é isso. que sobrevivem em vez de viverem e desfrutarem. É. Nós não sabemos, eu não sei se daqui a bocado quando me levantar não tropeço, não caio, nós não sabemos, nós não sabemos. Então vamos pôr as coisas com mais leveza e é possível. E quem me conheceu há uns bons anos atrás sabe que eu não era nada assim. E eu não sou shanti-shanti também, eu continuo a ser uma pessoa como outra qualquer, eu adoro viver. Eu tenho os meus momentos, eu também peço o meu aconselhamento, eu também sou seguida por uma psicóloga, eu também preciso de partilhar. A questão aqui, eu procuro o meu equilíbrio. Exato. E se nós não o fazemos, ninguém o pode fazer por nós. E depois somos a história que contamos sobre nós. Ou eu quero ser vítima, ou eu quero ser uma pessoa normal e fazer aquilo que é importante para mim e que eu gosto. Nem é o vítima, nem é o vilão, nem é o herói. É ser o É o equilíbrio. que Não há é o extremos. que é, exatamente. Agora, Exatamente. última pergunta, que estamos a 3 minutos, não é? Sim, E olha que eu estou a começar a cumprir horários. Espetacular! Já estou a boa. melhorar. Ora, Olha, vês? aqui já são, para lá, aqui já são 11h30, Aqui é 28. No meu 11h27. computador ainda está a Não, 28, não, o está meu é bem? 11, mas é 11, o meu é Ah, 11. pronto, aqui são 10. Mas então, última pergunta. Sim. Carla do meu coração, diz-me, quais são as práticas diárias que a Carla utiliza a nível... Eu gostava que tu desses duas. Uhum. Duas de cada. A Carla como pessoa, individual, como indivíduo, duas práticas para cultivar a tua felicidade, o teu bem-estar. Uhum, uhum. E depois, como líder, porque tu és uma líder, Sim. além que não saibam, todos nós temos um nível de liderança, independentemente do que seja. Para já, porque todos nós gerimos pessoas, mas não Uhum. seja o cão e o gato, ou os animais, que não são pessoas, mas são seres vivos, não é? Portanto, todos nós gerimos seres. Ponto. Uhum. Portanto, todos nós temos gestão de pessoas. Agora, como líder, Uhum. duas técnicas que tu utilizas, duas práticas que tu utilizas que sejam promotoras de bem-estar. Ok, Consegues? ok. Consigo. Olha, eu sou líder e tenho uma pessoa na minha equipa, a minha Ritinha, que eu falo da minha Ritinha. Eu tenho uma assistente, já agora nesta fase, e há aqui uma coisa que eu te posso dizer. Eu cada vez tenho menos a distinção entre o que eu faço na minha vida e o que eu faço enquanto profissional. Eu sou só uma, e isto eu faço por ser muito congruente nisto. Coisas que eu faço recorrentemente. Olha, faço uma coisa que antes não fazia e que agora faço. Sempre que me levanto, espreguiço-me e tomo consciência de mim, como eu estou neste dia, em cada momento. Respiro conscientemente, nem que seja durante 1 minuto, a contar as minhas respirações ou a sentir-me.
vivo momentos mindfulness no meu dia a dia. Eu, quando vou, por exemplo, passear a minha cadela, eu vou para o estádio, moro ao pé do Estádio Nacional, ali em Algés, eu ouço os passarinhos. Não quer dizer que eu não esteja às vezes a trabalhar no telemóvel, porque negaria que era mentirosa se dissesse que não o fazia. Faço. Mas paro, muitas vezes, ouço os pássaros, há um chilrear brutal e isto dá-me uma paz enorme. É como se tu tirasses ali um boost, um bocadinho do trecho e dizer assim, ok, agora... Eu faço paragens, estas paragens eu faço. Também. Em termos de liderança, eu cada vez mais digo o que sinto e como estou e como me sinto. Falar dos sentimentos. Eu falo a cada momento e olha que tive com a minha Ritinha, que ela foi lá, tive com ela agora esta semana, fomos fazer filmagens e estávamos a falar precisamente sobre isto, sobre quando eu não ando bem, eu estava-lhe a dizer, olha, tu sentes quando eu ando menos, mais down, e ela, sinto, falta-te energia, e eu, isto influencia, falamos sobre isto influencia, não é? E ela, sim, mas como eu sei como é que tu és, às vezes até quero dar garra, eu era assim, é verdade, e eu tenho que te pedir desculpa porque às vezes eu sei que não estou no meu melhor. Então, porque eu sou humana e porque às vezes isto de sermos empreendedores também tem os seus pontos, não é? Então, eu sou muito transparente em relação àquilo que eu sinto e tenho cuidado a dar feedback, cada vez mais cuidado a dar feedback. Quando eu não gosto, não gosto, a minha essência natural leva-me a apontar quando não gosto e imediatamente caio em mim, muitas vezes quando vejo, olha, espera, às vezes já digo, olha, foi excelente, pontos de melhoria, aqui, aqui, aqui. Às vezes digo com humor, coisas que Isso, no fundo, começam acaba por ser, em termos de liderança, tu estás a falar muito da comunicação, que vai cair na comigo. comunicação não violenta. É verdade. Eu aconselho a E todos, positivo. exato, eu aconselho a todos a lerem o livro Marshall Rosenberg, é isso? Comunicação não violenta? Não sei se é Não assim. sei, não sei, É não o sei livro de se... comunicação não violenta, é Rosenberg. Agora eu acho que ele chama-se Marshall Rosenberg. Eu sou um bocadinho má para nomes, mas sim, perguntem. Comunicação não violenta e é Rosenberg. Portanto, comprem o livro, leiam o livro que fala nitidamente os passos essenciais para a comunicação não violenta e vão conseguir perceber a importância dos sentimentos e das necessidades e podermos falar e comunicar com as pessoas com isto. Resolve uma série de problemas, inclusivamente a nós próprios, com a nossa própria comunicação interna. Ok? E é isso, sabes que no fundo, só para terem aqui uma noção, e falámos sobre isso e deste-me esta liberdade, na certificação em liderança humanizada é precisamente tudo isto que é abordado, que é os 4 primeiros pilares são os individuais, depois temos a comunicação eficaz, temos como é que a liderança adaptada à pessoa, a cada nível onde a pessoa está. Temos também os pontos e os litígios, nós conseguirmos resolver conflitos, como gerar e manter relações de confiança, a felicidade organizacional. Nós temos aqui, eu fui buscar para criar esta certificação precisamente tudo o que tem a ver com o líder. Porque às tantas o líder vai fazer, agora vou só para a parte mindfulness, agora vou só para a parte racional. Não, nós podemos juntar tudo, a neurociência, a neurocomunicação, a parte da comunicação não verbal, saber gerir emoções, nós conseguimos juntar tudo e daí o eu ter criado esta certificação precisamente para isso. Acho que sim, acho que os líderes devem seguir o teu projeto de liderança humanizada, que eu acho que é muito importante e muito interessante. Acho que devem investir no autoconhecimento, base fundamental. Para isso, têm que querer investir, ninguém pode obrigar. Tem que E querer às vezes não sabem, sabes? Às vezes eu acho que não sabem por onde é que hão de começar. Por isso é que qualquer pessoa que se inscreve na lista de espera da certificação ou na certificação, eu falo com a pessoa para percebermos se é o momento ou não. E não é para impingir, é mesmo para perceber, será que isto é o que faz sentido para ti neste momento? Porque às vezes não é.
Eu acho, exato, às vezes não é o momento e pode não ser agora. Portanto, Uhum. é tudo uma questão. Primeiro é tomar uma ação. Eu costumo dizer, enquanto a pessoa não começa, primeiro tem que dar o primeiro passo. No fim de dar o primeiro passo, depois, logo os caminhos vai escolhendo. É Pode ir verdade. uma liderança humanizada da Carla, pode ir um one shot com a Dália, pode fazer uma jornada da felicidade, pode fazer inteligência emocional com o Paulo Moreira, pode fazer. É verdade. É verdade. Ou pode fazer uma pós-graduação no ISCS. O que só quando bem para todos, meus caros. Portanto, é só querer e começar e ver o que é certo para aquilo Baby que é. steps. Baby Baby steps. steps. Exatamente. Carla, minha querida, acabamos. Sim, senhora. 22h35, espetacular. Viste? Espetáculo. Olha, o que é que eu queria dizer? Muito obrigada pela tua presença. Acho Nada. que foi É um muito gosto. enriquecedor. Muito enriquecedor. Falámos aqui temas muito importantes relativamente à liderança, ao desenvolvimento pessoal, a importância do desenvolvimento pessoal nos líderes, em qualquer ser humano. E sim, leva-nos uma vida muito mais satisfatória e realizada. E, portanto, no final do dia, acabamos por querer uma única coisa. Nós estamos aqui para sermos felizes. É isto que a vida nos. É verdade. É a obrigação, é a nossa obrigação nós sermos felizes. Sim, porque não cai do céu. Não. Isso não. Ainda não há a pataca da felicidade. É verdade. O que é que eu te queria dizer? Desfruta aí em Burges. Agora aqui em Bruges vou desfrutar, Opa, sim. isso tem um rio espetacular, tem aí umas coisas históricas muito bonitas, aí uma igreja que eu tive aí há uns tempos e eu achei lindíssimo de morrer. Não sei se está a chover ou não. Não estava, hoje não estava. Aí estava. Quando eu saí daí estava, foi ao meio-dia e tal, portanto estava aí o temporal a começar. Portanto, Aqui não. desfruta aí. Obrigada, obrigada. Quando tu vieres, olha, liga para a gente, para mim, e Vos vocês dou um liguem para a Carla cafezinho. para Podem-me saber seguir, e Caro sigam Reisende, com Carla dois R's. Rezende, ok? Caro Reisende. E pronto, se não assistirem, se quiserem assistir outra vez novamente a esta nossa EP Talk, já sabem onde é que é. Obrigada, Dália, pelo convite. Foi um gosto estar a falar contigo e Igualmente. de coração e muito, muito, muito sucesso, porque também estás a fazer um trabalho excepcional. E tu também, para ti também. Estamos juntas, Sim, está bem? Obrigada a estamos todos sim. por terem assistido. Muito obrigada, boa noite. E dia 30 temos outra vez outra Happier Talk. Portanto, e também estamos a falar de felicidade e sustentabilidade. Muito interessante. E no próximo mês vão ver que vai ser só surpresas relativamente às Happier Talks. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Carla, mais uma vez. Obrigada. Um beijinho e bom descanso Beijinho. para todos. Obrigada.